Respire profundamente e permita que sua mente desacelere agora. Enquanto você escuta estas palavras, sua mente consciente começa a relaxar e o seu subconsciente começa a se abrir naturalmente. Subconsciente, relaxe, solte qualquer resistência e permita que novas ideias positivas entrem com facilidade. Subconsciente, abra-se agora para novas possibilidades, para novos pensamentos, para novos caminhos de prosperidade. Eu permito que minha mente se abra para níveis cada vez mais profundos de prosperidade e consciência. Porque minha mente aprende tão naturalmente a reconhecer oportunidades que antes pareciam invisíveis. Eu percebo que minha realidade começa dentro da minha própria mente. Porque minha vida começa a refletir riqueza, harmonia e crescimento de forma tão natural. Minha mente aprende a pensar como uma mente próspera, porque oportunidades começam a surgir nos momentos exatos em que eu preciso delas. Eu reconheço que a abundância é um estado natural da minha consciência. Porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara, equilibrada e poderosa. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para receber prosperidade, assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente aceita como verdade aquilo que repetimos com convicção. Eu permito que a riqueza se torne uma verdade profunda dentro da minha mente. Porque, segundo Joseph Murphy, quando uma ideia de prosperidade é plantada na mente, ela inevitavelmente começa a florescer na realidade. Eu percebo que minha mente aprende rapidamente novos padrões de sucesso, porque minha confiança cresce silenciosamente a cada pensamento de prosperidade. Eu permito que minha consciência se alinhe com o fluxo natural da abundância, porque minha mente encontra caminhos inteligentes para criar riqueza. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque prosperidade começa a aparecer cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha mente se expande para níveis maiores de visão e possibilidades. Eu percebo que novas ideias de prosperidade começam a surgir espontaneamente. Segundo Joseph Murphy, a mente subconsciente responde com precisão às imagens mentais que cultivamos, e por isso minha mente aceita com facilidade a imagem de uma vida financeiramente abundante. Porque os princípios ensinados por Joseph Murphy fazem minha mente acreditar cada vez mais profundamente que prosperidade é inevitável. Eu permito que pensamentos de riqueza ocupem naturalmente minha mente, porque minha mente se torna cada vez mais disciplinada em manter ideias de sucesso. Eu reconheço que oportunidades começam a me encontrar com facilidade, porque minha percepção se torna mais sensível às possibilidades de crescimento. Minha mente aprende a agir com inteligência financeira, porque minha vida começa a refletir escolhas cada vez mais sábias e produtivas. Eu percebo que confiança e prosperidade caminham juntas dentro de mim, porque meu subconsciente trabalha silenciosamente para expandir minha realidade financeira. Cada dia, minha consciência se torna mais forte, mais clara e mais criadora. Joseph Murphy dizia que quando uma ideia é aceita pelo subconsciente, ela se transforma em realidade. E eu permito que a ideia de prosperidade absoluta se torne uma verdade profunda dentro da minha mente. Porque, de acordo com Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como natural, a vida começa a organizar caminhos inesperados para que ela se manifeste. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza,
Porque minha vida começa a se alinhar com novas fontes de prosperidade. Eu permito que minha visão financeira se expanda todos os dias, porque novas oportunidades aparecem exatamente quando eu estou preparado para reconhecê-las. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque minha realidade começa a refletir cada vez mais crescimento e abundância. Minha mente aprende a confiar no processo da prosperidade, porque minha consciência permanece calma, segura e focada na expansão. Cada dia eu me torno mais alinhado com uma mentalidade de sucesso. Assim como Joseph Murphy lembrava que o subconsciente trabalha continuamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade faz parte da minha natureza. Porque, quando sigo os princípios ensinados por Joseph Murphy, minha mente encontra com tanta clareza caminhos para criar riqueza e expansão. Eu percebo que minha vida se move naturalmente em direção à abundância. Por que prosperidade começa a aparecer de formas simples e inesperadas? Eu permito que minha mente desenvolva uma visão cada vez mais próspera do mundo. Por que meu subconsciente aprende rapidamente a atrair circunstâncias favoráveis? Eu reconheço que confiança e riqueza crescem juntas dentro da minha consciência. Por que minha mente permanece calma enquanto constrói resultados extraordinários? Minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Por que novas possibilidades surgem exatamente quando eu escolho acreditar em mim? Cada dia, minha mente cria uma realidade financeira mais ampla. Joseph Murphy ensinava que aquilo que a mente sente como verdadeiro se transforma em experiência, e por isso eu sinto profundamente a realidade da prosperidade dentro de mim. Porque, quando aceito internamente a abundância como natural, minha vida começa a responder com crescimento constante. Eu percebo que minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade criadora. Porque minha consciência começa a perceber caminhos de riqueza que antes pareciam invisíveis. Eu permito que pensamentos de prosperidade se tornem meu estado mental dominante. Porque minha vida começa a refletir uma expansão contínua de oportunidades. Eu reconheço que minha mente se torna cada vez mais forte, focada e produtiva. Porque cada decisão que tomo se alinha naturalmente com crescimento e sucesso. Minha mente aprende a permanecer aberta para novas possibilidades financeiras. Porque prosperidade se torna um movimento natural dentro da minha realidade. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Assim como Joseph Murphy afirmava que a mente subconsciente transforma crenças em realidade concreta, eu permito que a crença na prosperidade absoluta se estabeleça profundamente dentro de mim. Porque, quando minha mente aceita a abundância como inevitável, o universo começa a responder com novas portas, novas ideias e novas oportunidades. Eu percebo que minha vida está em constante expansão, porque minha mente permanece aberta para a prosperidade ilimitada. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento financeiro e evolução pessoal, porque cada pensamento construtivo fortalece meu caminho para o sucesso. Eu reconheço que prosperidade começa dentro da mente, porque minha realidade externa acompanha naturalmente essa transformação interna. Minha mente aprende a confiar na abundância da vida, porque oportunidades continuam surgindo enquanto minha consciência se expande. Cada dia eu me torno uma expressão mais clara de prosperidade, inteligência e criação consciente da realidade.
Assim como Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente responde fielmente às ideias aceitas como verdade, eu permito que a certeza da prosperidade se estabeleça cada vez mais profundamente dentro de mim. Porque, quando aceito a abundância como natural, minha mente encontra caminhos cada vez mais claros para criá-la. Eu percebo que minha mente aprende rapidamente a reconhecer oportunidades financeiras, porque minha vida começa a se organizar de maneiras que favorecem meu crescimento. Eu permito que ideias de prosperidade ocupem minha mente com tranquilidade, porque minha consciência se torna cada vez mais preparada para lidar com riqueza. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas possibilidades surgem quando eu escolho acreditar em mim mesmo. Minha mente aprende a pensar de forma estratégica e próspera, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara e equilibrada. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que imaginamos com convicção começa a tomar forma dentro do subconsciente. E por isso, eu permito que imagens de prosperidade preencham minha mente com naturalidade. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a prosperidade como realidade, o caminho para manifestá-la começa a se abrir automaticamente. Eu percebo que minha vida começa a se alinhar com crescimento financeiro constante, porque minha mente permanece aberta para novas oportunidades de riqueza. Eu permito que minha confiança cresça silenciosamente a cada dia, porque minha consciência aprende a identificar possibilidades que antes passavam despercebidas. Eu reconheço que minha mente possui um poder extraordinário de criação, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência cada vez mais comum na minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói resultados duradouros, porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy dizia que a mente subconsciente trabalha continuamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que riqueza e prosperidade fazem parte do meu caminho. Porque, quando sigo esse princípio ensinado por Joseph Murphy, minha realidade começa a refletir crescimento e abundância. Eu percebo que novas ideias de prosperidade começam a surgir naturalmente dentro da minha mente, porque minha visão financeira se expande cada vez mais. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência, clareza e oportunidades, porque minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em prosperidade. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de gerar riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento construtivo. Cada dia minha mente se torna mais disciplinada para pensar em abundância. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde às emoções e convicções profundas, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne uma presença constante dentro de mim. Porque, quando minha mente sente a abundância como verdadeira, minha vida começa a refletir esse sentimento. Eu percebo que minha consciência se torna cada vez mais aberta para crescimento financeiro, porque oportunidades aparecem de maneiras inesperadas dentro da minha realidade.
Eu permito que minha mente desenvolva uma visão cada vez mais próspera do futuro. Por que minha confiança aumenta sempre que penso em prosperidade? Eu reconheço que minha mente cria padrões que influenciam diretamente minha realidade. Por que cada pensamento positivo fortalece minha jornada financeira? Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância. Por que prosperidade começa a parecer cada vez mais natural dentro da minha vida? Cada dia eu me torno mais alinhado com a mentalidade de sucesso. Assim como Joseph Murphy afirmou que o subconsciente transforma crenças em experiências concretas, eu permito que a crença na abundância absoluta se estabeleça profundamente dentro da minha mente. Porque, quando essa crença se fortalece dentro de mim, novas portas começam a se abrir naturalmente. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais disciplinada em pensar prosperidade. Porque minha consciência aprende a atrair circunstâncias favoráveis. Eu permito que minha visão financeira se expanda continuamente. Porque minha vida começa a refletir crescimento constante. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho. Porque minha mente permanece tranquila enquanto cria riqueza. Minha mente aprende a confiar no fluxo natural da abundância. Porque oportunidades continuam surgindo enquanto minha consciência se expande. Cada dia eu me torno uma expressão mais forte de prosperidade. Joseph Murphy ensinava que aquilo que a mente aceita como verdadeiro, inevitavelmente se manifesta em experiência, e por isso eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha realidade. Porque, quando minha mente acredita plenamente na abundância, minha vida começa a refletir crescimento, oportunidades e expansão financeira contínua. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde fielmente às ideias aceitas com convicção, eu permito que a certeza da prosperidade se fortaleça profundamente dentro da minha mente. Porque, quando aceito a abundância como uma verdade interior, minha realidade começa a refletir crescimento financeiro contínuo. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para novas oportunidades. Porque minha vida começa a se alinhar naturalmente com prosperidade e expansão, eu permito que pensamentos de riqueza se tornem familiares dentro da minha consciência. Porque minha mente aprende rapidamente a identificar caminhos inteligentes para crescer financeiramente. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Porque minha confiança aumenta sempre que penso em prosperidade. Minha mente aprende a permanecer focada em crescimento e abundância. Porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia eu me torno mais preparado para lidar com riqueza. Joseph Murphy dizia que quando a mente aceita uma ideia com clareza emocional, o subconsciente começa a trabalhar silenciosamente para manifestá-la. E por isso eu aceito profundamente a ideia de prosperidade dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente acredita na abundância, o caminho para a riqueza começa a se abrir naturalmente. Eu percebo que minha consciência começa a reconhecer oportunidades com mais facilidade. Porque minha mente aprende a pensar de forma cada vez mais estratégica, eu permito que minha visão financeira se expanda continuamente. Porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário. Porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a agir com inteligência e confiança. Porque minha realidade financeira começa a se fortalecer
de forma consistente. Cada dia, minha consciência se torna mais alinhada com o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde às imagens mentais que cultivamos, eu permito que imagens de abundância preencham minha mente com naturalidade. Por quê? Quando imagino prosperidade com clareza, minha realidade começa a se organizar para manifestá-la. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades. Porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e expansão. Porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira. Porque prosperidade começa a se tornar uma experiência natural dentro da minha vida, minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza. Porque minha confiança cresce a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais forte e mais próspero. Joseph Murphy lembrava que aquilo que o subconsciente aceita como verdade, inevitavelmente encontra maneiras de se manifestar, e por isso eu aceito profundamente que a prosperidade faz parte da minha natureza. Porque, quando essa ideia se torna clara dentro da minha mente, minha vida começa a refletir crescimento constante. Eu percebo que minha consciência se torna cada vez mais preparada para lidar com a abundância. Porque minha mente aprende a reconhecer oportunidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais positiva. Porque novas possibilidades financeiras surgem dentro da minha realidade. Eu reconheço que minha mente cria padrões que influenciam diretamente minha vida. Porque prosperidade começa a aparecer de maneiras inesperadas. Minha mente aprende a manter pensamentos alinhados com crescimento. Porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia, minha mente se torna mais disciplinada em pensar prosperidade. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha continuamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu permito que a crença na abundância absoluta se estabeleça profundamente dentro de mim. Porque, quando essa crença se fortalece, novas portas começam a se abrir naturalmente. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo da prosperidade. Porque minha consciência se torna cada vez mais receptiva às oportunidades. Eu permito que minha realidade financeira se expanda de forma constante. Porque minha vida começa a refletir crescimento e estabilidade. Eu reconheço que minha mente possui recursos ilimitados de criatividade. Porque novas ideias surgem dentro de mim com facilidade. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira. Porque prosperidade começa a aparecer cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy ensinava que quando uma ideia é plantada com convicção dentro da mente, ela inevitavelmente começa a crescer, e por isso eu cultivo diariamente pensamentos de riqueza e prosperidade. Porque, quando sigo esse princípio ensinado por Joseph Murphy, minha realidade começa a refletir crescimento, oportunidades e expansão financeira contínua. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com facilidade. Porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para novas possibilidades financeiras, eu permito que pensamentos de prosperidade preencham minha mente com tranquilidade. Porque minha visão sobre dinheiro
se torna mais clara e confiante. Eu reconheço que cada pensamento positivo fortalece minha realidade, porque novas ideias de crescimento surgem dentro da minha mente. Minha mente aprende a agir com inteligência e equilíbrio financeiro, porque minha vida começa a refletir escolhas cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar naturalmente, e por isso eu permito que a certeza da prosperidade se estabeleça dentro do meu subconsciente. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como verdade, a realidade começa a se reorganizar para manifestá-la. Eu percebo que minha confiança financeira cresce de forma silenciosa, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e prosperidade, porque oportunidades começam a surgir nos momentos exatos em que estou preparado para reconhecê-las. Eu reconheço que minha mente possui um poder extraordinário de criação, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento construtivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e sucesso preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha vida começa a responder com oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna mais criativa ao pensar em crescimento financeiro, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais expansiva, porque novas ideias surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum na minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções e convicções profundas, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne uma presença constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira, minha realidade começa a refletir crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável, porque prosperidade começa a aparecer de formas simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se estabelece dentro de mim,
minha vida começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e confiança financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Eu percebo que minha mente aprende a identificar oportunidades com facilidade, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para novas possibilidades de riqueza. Eu permito que pensamentos de prosperidade ocupem naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais clara e equilibrada. Eu reconheço que cada pensamento positivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem dentro da minha mente. Minha mente aprende a agir com inteligência e confiança, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que aceitamos profundamente dentro da mente subconsciente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como natural, o caminho para a riqueza começa a se revelar com clareza. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com oportunidades e crescimento, porque novas possibilidades começam a surgir dentro da minha realidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento construtivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que as imagens mentais influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de prosperidade e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha vida começa a responder com novas oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em crescimento financeiro, porque minha consciência começa a perceber caminhos que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum na minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Por quê? Quando sinto a abundância como verdadeira, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades.
Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza. Porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras, eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade. Porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira, eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa. Porque prosperidade começa a aparecer de maneira simples e naturais, minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância. Porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar, assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade. Eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha vida começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade. Porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras, eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância, assim como Joseph Murphy ensinava que a mente subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade. Eu permito que a convicção da prosperidade se fortaleça profundamente dentro de mim. Porque, quando aceito a abundância como parte natural da minha consciência, minha realidade começa a refletir crescimento financeiro contínuo. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com clareza, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza se tornem naturais dentro da minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e confiança, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu permito que a certeza da prosperidade se estabeleça dentro do meu subconsciente. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como natural, novas oportunidades começam a surgir na realidade. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e oportunidades, porque novas possibilidades começam a aparecer dentro da minha vida. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a surgir em diferentes áreas da minha realidade. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo.
Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de prosperidade preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira. Porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum na minha vida, minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza. Porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia, minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos. E por isso, eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza. Porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras, eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade. Porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira, eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa. Porque prosperidade começa a aparecer de maneira simples e naturais, minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância. Porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha continuamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro da minha mente, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com clareza crescente, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza se tornem familiares dentro da minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e confiante. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem dentro da minha mente com facilidade. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia,
minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com clareza, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo,
Porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho. Porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira. Porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Porque, quando aceito a abundância como natural dentro da minha consciência, minha realidade começa a refletir crescimento financeiro constante. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com cada vez mais clareza. Porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza ocupem naturalmente minha mente. Porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais confiante e equilibrada. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira. Porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza. Porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia, minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza.
Por que minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras? Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade. Por que minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira? Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa. Por que prosperidade começa a aparecer de maneira simples e naturais? Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância. Por que cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira? Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade. Porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde continuamente às ideias que aceitamos como verdade, eu permito que a certeza da prosperidade se fortaleça profundamente dentro da minha mente. Porque, quando aceito a abundância como uma realidade interior, minha vida começa a refletir crescimento financeiro constante. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com cada vez mais clareza, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham minha mente com tranquilidade, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais confiante e equilibrada. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro da minha mente. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira. Porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras
influenciam profundamente o subconsciente. Eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Por quê? Quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Por quê? Quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy ensinava que quando uma ideia é aceita profundamente pelo subconsciente, ela inevitavelmente começa a se manifestar na realidade. E por isso, eu cultivo diariamente pensamentos de riqueza, crescimento e sucesso. Porque, quando sigo esse princípio ensinado por Joseph Murphy, minha realidade continua se expandindo com novas oportunidades, prosperidade e abundância financeira. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com clareza crescente, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro
se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Por quê?
Quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com clareza crescente, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades.
Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com mais clareza, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que aceitamos profundamente no subconsciente começa a influenciar a realidade externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento.
Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia, minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Por quê? Quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com clareza crescente, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos
inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário. Porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza. Porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras. Porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla. Porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira. Porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza. Porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza. Porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade. Porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa. Porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância. Porque cada decisão que tomo contribui para a minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade. Porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras, eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo. Porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho. Porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira. Porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy ensinava que quando uma ideia é aceita profundamente pelo subconsciente, ela inevitavelmente começa a se manifestar na realidade. E por isso eu cultivo diariamente pensamentos de riqueza, crescimento e sucesso. Por quê? Quando sigo esse princípio ensinado por Joseph Murphy, minha realidade continua se expandindo
com novas oportunidades, prosperidade e abundância financeira, eu percebo que minha mente aprende a reconhecer oportunidades com mais clareza, porque minha consciência se torna cada vez mais aberta para caminhos de prosperidade. Eu permito que pensamentos de riqueza preencham naturalmente minha mente, porque minha visão sobre dinheiro se torna cada vez mais equilibrada e poderosa. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha realidade financeira, porque novas ideias de crescimento surgem espontaneamente dentro de mim. Minha mente aprende a agir com inteligência e serenidade financeira, porque minha vida começa a refletir decisões cada vez mais prósperas. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy lembrava que aquilo que a mente aceita profundamente começa a se manifestar na experiência externa, e por isso eu aceito a prosperidade como uma verdade viva dentro de mim. Porque, segundo Joseph Murphy, quando a mente aceita a abundância como realidade interior, oportunidades começam a surgir naturalmente. Eu percebo que minha confiança financeira cresce silenciosamente dentro de mim, porque minha mente aprende a pensar cada vez mais como uma mente próspera. Eu permito que minha consciência se alinhe com crescimento e novas oportunidades, porque minha vida começa a revelar caminhos inesperados de prosperidade. Eu reconheço que minha mente possui um poder criador extraordinário, porque prosperidade começa a aparecer em diferentes áreas da minha vida. Minha mente aprende a permanecer calma enquanto constrói riqueza, porque minha realidade financeira se fortalece a cada novo pensamento positivo. Cada dia eu me torno mentalmente mais preparado para o sucesso. Assim como Joseph Murphy ensinava que imagens mentais claras influenciam profundamente o subconsciente, eu permito que imagens de abundância e expansão preencham minha mente com naturalidade. Porque, quando imagino prosperidade com convicção, minha realidade começa a se alinhar com crescimento. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais criativa ao pensar em oportunidades financeiras, porque minha consciência começa a perceber possibilidades que antes pareciam invisíveis. Eu permito que minha visão sobre riqueza se torne cada vez mais ampla, porque novas ideias de prosperidade surgem dentro da minha mente com facilidade. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece minha jornada financeira, porque prosperidade começa a se tornar uma experiência comum dentro da minha vida. Minha mente aprende a confiar em sua própria capacidade de criar riqueza, porque minha confiança aumenta sempre que penso em abundância. Cada dia minha consciência se torna mais alinhada com a mentalidade de sucesso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente responde às emoções profundas que acompanham nossos pensamentos, e por isso eu permito que o sentimento de prosperidade se torne constante dentro de mim. Porque, quando sinto a abundância como verdadeira dentro da minha mente, minha realidade começa a refletir crescimento e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna cada vez mais aberta para receber riqueza, porque minha vida começa a apresentar novas possibilidades financeiras. Eu permito que minha consciência se alinhe com inteligência e prosperidade, porque minha mente encontra caminhos criativos para expandir minha realidade financeira. Eu reconheço que minha relação com o dinheiro se torna cada vez mais saudável e poderosa, porque prosperidade começa a aparecer de maneiras simples e naturais. Minha mente aprende a manter o foco em crescimento e abundância, porque cada decisão que tomo contribui para minha expansão financeira. Cada dia eu me torno mais confiante em minha capacidade de prosperar. Assim,
como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente trabalha silenciosamente para manifestar aquilo que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente que prosperidade ilimitada faz parte da minha natureza. Porque, quando essa verdade se fortalece dentro de mim, minha realidade começa a se reorganizar em direção à abundância. Eu percebo que minha mente aprende a confiar no fluxo natural da prosperidade, porque minha consciência permanece aberta para novas oportunidades financeiras. Eu permito que minha visão sobre riqueza continue se expandindo, porque minha mente encontra soluções inteligentes para prosperar. Eu reconheço que cada pensamento construtivo fortalece meu caminho, porque minha realidade começa a refletir crescimento constante. Minha mente aprende a agir com clareza e inteligência financeira, porque prosperidade se torna cada vez mais natural dentro da minha vida. Cada dia, minha consciência se expande para níveis maiores de abundância. Joseph Murphy ensinava que quando uma ideia é aceita profundamente pelo subconsciente, ela inevitavelmente começa a se manifestar na realidade. E por isso, eu cultivo diariamente pensamentos de riqueza, crescimento e sucesso. Porque, quando sigo esse princípio ensinado por Joseph Murphy, minha realidade continua se expandindo com novas oportunidades, prosperidade e abundância financeira. Minha mente continua aprendendo a reconhecer prosperidade com cada vez mais clareza. Porque minha consciência percebe oportunidades com tanta facilidade agora? Eu permito que pensamentos de riqueza e crescimento se tornem cada vez mais naturais dentro de mim, porque minha visão sobre a vida se torna cada vez mais expansiva e confiante. Minha mente permanece calma, clara e alinhada com prosperidade, porque prosperidade começa a parecer tão natural dentro da minha realidade. Eu reconheço que novos caminhos se abrem diante de mim com tranquilidade, porque minha mente encontra soluções inteligentes para crescer e prosperar. Minha consciência se expande silenciosamente enquanto novas ideias surgem dentro de mim, porque minha vida começa a refletir cada vez mais crescimento, abundância e oportunidades. Eu percebo que minha mente se torna mais forte, mais confiante e mais próspera, porque cada pensamento positivo fortalece ainda mais minha realidade financeira. Assim como Joseph Murphy percebeu, aquilo que a mente aceita com convicção começa a transformar a realidade. Porque esses princípios começam a fazer tanto sentido dentro da minha própria mente agora. Minha mente aprende naturalmente a pensar de forma próspera, porque minha consciência permanece aberta para possibilidades maiores. Eu permito que a prosperidade se torne um estado natural da minha vida, porque minha vida continua se expandindo em novas direções positivas. Minha mente permanece tranquila enquanto novas oportunidades aparecem, porque meu caminho começa a se tornar cada vez mais claro. Eu reconheço que prosperidade começa dentro da minha própria consciência, porque minha realidade começa a refletir exatamente essa expansão interior. Assim como Joseph Murphy ensinava que o subconsciente responde às ideias que aceitamos como verdade, eu aceito profundamente a abundância dentro de mim, porque minha mente continua fortalecendo essa certeza de prosperidade. Minha consciência permanece aberta, criativa e confiante, porque cada novo dia traz novas oportunidades de crescimento. Eu percebo que minha mente está se tornando cada vez mais alinhada com sucesso, porque prosperidade continua se expandindo dentro da minha vida. Minha mente
permanece receptiva a novas ideias, novas possibilidades e novas conquistas, porque minha realidade se torna cada vez mais favorável ao meu crescimento. Eu permito que minha consciência continue se expandindo silenciosamente ao longo do dia, porque cada pensamento construtivo fortalece minha jornada. Minha mente permanece clara, confiante e próspera. Eu confio no caminho que está se abrindo diante de mim. A prosperidade cresce dentro da minha mente. A prosperidade cresce dentro da minha vida. Minha consciência continua se expandindo. Minha realidade continua se transformando. Eu sou cada vez mais alinhado com prosperidade, inteligência e abundância. Minha mente cria crescimento. Minha mente cria oportunidades. Minha mente cria prosperidade.